Tecovirimat e o tratamento da varíola. Fonte: The New England Journal of Medicine. 18 de agosto de 2022. Em 1988, o vírus da imunodeficiência humana, HIV, estava se espalhando rapidamente pelo mundo e devastando desproporcionalmente certas comunidades, principalmente gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens. Mesmo depois que novas terapias farmacológicas promissoras foram finalmente desenvolvidas, os processos existentes para aprovar seu uso em humanos eram dolorosamente lentos. Estimulados pela AIDS Coalition to Unleash Power, ACT UP, e outros grupos de defesa, cientistas federais e formuladores de políticas trabalharam com pessoas afetadas para encontrar um caminho que equilibrasse dois imperativos éticos: honrar o direito de pessoas com doenças graves de acessar tratamento potencialmente benéfico e defendendo a responsabilidade das comunidades de saúde e saúde pública para garantir que esses tratamentos sejam seguros e eficazes. Agora, 34 anos depois, nos deparamos com uma situação estranhamente semelhante. Surgiu um surto sem precedentes de varíola, que atualmente afeta desproporcionalmente homens que fazem sexo com homens em vários países onde a doença não é endêmica, incluindo os Estados Unidos. Embora não seja tão fatal quanto o HIV, a varíola dos macacos pode causar doenças graves, incluindo envolvimento ocular, superinfecções de tecidos moles e lesões anogenitais excruciantes. Na situação atual, existe um medicamento, Tecovirimat, disponível para uso clínico sob protocolo de acesso expandido, que pode concebivelmente acelerar a resolução da doença da varíola dos macacos e melhorar os resultados, mas apresenta o mesmo enigma: como gerenciar o acesso compassivo a um medicamento cuja segurança e eficácia em humanos não foram estabelecidas. Como a varíola e a varíola do macaco são causadas pelo mesmo gênero de vírus, para entender melhor o papel que o Tecovirimat pode desempenhar em nossa resposta ao surto de varíola, é importante entender a base para sua aprovação pela FDA para o tratamento da varíola e as lacunas de conhecimento que permanecem. Tecovirimat é um medicamento antiviral que foi aprovado para o tratamento da doença da varíola sob um regulamento conhecido como Regra Animal. Essa via permite a aprovação de medicamentos para condições graves ou com risco de vida quando não é ético realizar estudos de eficácia em humanos e não é viável realizar testes de campo para estudar a eficácia de um medicamento ou produto biológico. De acordo com o Animal Rule, a eficácia é estabelecida com base em estudos adequados e bem controlados em modelos animais da doença humana ou condição de interesse. A segurança deve ser avaliada adequadamente nas pessoas. Como a varíola é uma doença erradicada e a realização de estudos de eficácia em humanos não seria ético nem viável, a regra animal era a única via regulatória para aprovar um produto para o tratamento da varíola. A varíola é uma doença humana grave e altamente letal causada pelo vírus da varíola, um membro do gênero de vírus ortopoxvirus. Estudos em animais usando o vírus da varíola, incluindo modelos de primatas não humanos, não são consistentemente reproduzíveis e requerem doses de desafio viral anormalmente altas. Além disso, a infecção pelo vírus da varíola em animais não imita a doença da varíola humana. Além disso, os estudos do vírus da varíola apresentam desafios substanciais de viabilidade porque a pesquisa envolvendo o vírus está restrita a 2 laboratórios de contenção máxima localizados nos Estados Unidos e na Rússia. Portanto, a eficácia do Tecovirimat para o tratamento da varíola foi estabelecida e o medicamento aprovado, com base em estudos em modelos animais usando ortopoxvírus relacionados, especificamente, primatas não humanos infectados com o vírus da varíola dos macacos e coelhos infectados com o vírus da varíola. Nesses estudos, as taxas de sobrevivência foram marcadamente mais altas entre os animais que receberam Tecovirimat do que entre aqueles que receberam placebo. A segurança em humanos foi avaliada avaliando as reações adversas em voluntários saudáveis que receberam Tecovirimat. A dose recomendada de Tecovirimat para o tratamento da varíola em humanos foi estabelecida comparando as concentrações plasmáticas da droga em voluntários saudáveis com aquelas em modelos animais em doses que demonstraram ter eficácia total contra a varíola de macaco e varíola de coelho.
Em contraste com a varíola, a doença da varíola dos macacos permanece endêmica em algumas partes do mundo, principalmente na África Ocidental e Central, e os pesquisadores podem projetar ensaios clínicos que sejam éticos e viáveis. Embora existam relatos de casos de uso de tecovirimat para tratar pacientes com varíola do macaco e outras infecções por ortopoxivírus não varíola, esses dados são insuficientes para demonstrar a eficácia. Os estudos em animais podem ser convincentes, mas a eficácia observada em animais nem sempre se traduz diretamente na eficácia observada em humanos e em ensaios clínicos subsequentes. Os dados de segurança do tecovirimat podem ser obtidos de pessoas com varíola dos macacos e não apenas de voluntários saudáveis. Assim, estudos em humanos com varíola dos macacos são necessários e possíveis. Para esse fim, e antes do início do surto atual, os Institutos Nacionais de Saúde, NIH, iniciaram o planejamento de um estudo randomizado e controlado, RCT, na República Democrática do Congo, RDC, para avaliar a segurança e eficácia do tecovirimat no tratamento da varicela. No entanto, o atual surto mundial envolve um clado de vírus da varíola dos macacos diferente daquele que geralmente causa infecção por varíola dos macacos na RDC, e algumas das manifestações clínicas do surto atual, envolvimento substancial anogenital e da mucosa oral com dor intensa resultante, e populações afetadas desta vez, homens que fazem sexo com homens, diferem daqueles em países onde a varíola dos macacos é endêmica. Portanto, o NIH agora também está desenvolvendo um RCT baseado no ZEUA para avaliar a segurança e eficácia do tecovirimat para o tratamento da doença da varíola dos macacos. Este ensaio será conduzido pelo AIDS Clinical Trials Group, a rede de pesquisa que foi estabelecida no final da década de 1980 para avaliar rapidamente a segurança e eficácia dos medicamentos antirretrovirais para a infecção pelo HIV. Prevemos que esses ensaios forneceram os dados necessários para a tomada de decisões clínicas e regulatórias nos Estados Unidos. Reconhecemos que a varíola dos macacos pode causar doenças graves e que o tecovirimat demonstrou ter eficácia em modelos animais de varíola dos macacos e um perfil de segurança aceitável em pessoas saudáveis. Portanto, enquanto os SCRS estão em desenvolvimento, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, e a FDA trabalharam juntos para simplificar o processo de acesso expandido, reduzindo a papelada e a coleta de dados. 5 E continuaremos a ajustar esses mecanismos com informações dos prestadores de cuidados de saúde que utilizam este processo. Paralelamente, acreditamos que continua sendo fundamental realizar SRS nos Estados Unidos para determinar se o tecovirimat é um tratamento seguro e eficaz para a varíola dos macacos, especialmente devido à apresentação clínica da doença no surto atual, como foi o caso dos antirretrovirais para o HIV na década de 1980, sem dados de SRS, não saberemos se o tecovirimat beneficiaria, prejudicaria ou não teria efeito em pessoas com varíola dos macacos. O CDC, o FDA e o NIH continuarão a trabalhar juntos para fornecer acesso ao tecovirimat para uso compassivo enquanto avaliam adequadamente sua segurança e eficácia em SRS.